Samba de São Paulo, onde desenvolve as atividades de editor e organizador de livros, jornalista cultural, mantém as colunas Piauí Cultural Regional no portal GGN, o Jornal de Todos os Brasis, e resenha de samba na plataforma web Instituto Memória Musical Brasileira. A ser vista, trabalha na organização, catalogação, restauração e acondicionamento de acervos culturais. A Francisca Souza, jornalista, fotógrafa e pesquisadora de cultura popular brasileira, entre 2020 e 2022, atuou em pesquisas de campo no sertão do Piauí, quando realizou entrevistas com mais de 150 pessoas ligadas às práticas de saberes e fazeres tradicionais, documentando imagens de vídeo que permanecem inéditas. Produtora cultural, em 2021, fundou a Academia Florestense de Cultura Popular, que diplomou 20 mestres e mestras de Floresta do Piauí, sua terra natal. Fotojornalista, contribui para a coluna Piauí Cultura Regional no portal GGN. É diretora do documentário curta-metragem São Gonçalo, Promessa se Paga Dançando. Então, convido os dois para falarem um pouco sobre o livro. Podem sentar aqui. Eu queria agradecer a presença de todos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui falando de uma cultura que vem do sertão do Piauí, que é a leseira, e que a gente está tentando que ela saia daquele eixo sudeste do nosso estado e que alcance outras localidades, como Parnaíba, Teresina, né? Então, para a gente é isso que é importante nesse momento, que a leseira seja reconhecida em âmbito estadual. É isso, obrigada. Boa noite, gente. Agradeço a presença de todo mundo aí. Casa cheia, ó, que beleza, hein? Valeu a espera. Ela já fez a apresentação, né? Eu queria começar minha fala dizendo que, assim, quando eu sou de São Paulo, ela é nascida no interior do Piauí, né? Floresta do Piauí, que é próximo do município de Paquetá, onde fica o Quilombo Tampa, que é próximo de Campinas do Piauí, onde fica o Quilombo Volta do Campo Grande. E nós fomos para lá por causa da pandemia, né? Em São Paulo estava muito difícil, a gente fechado em casa, né? E a gente tem um filho pequeno, de 6 anos, e é justo a época, a fase que o filho precisa se desenvolver. Né? Falou, não, vamos para o Piauí, lá tem espaço, a gente vai ficar melhor. E eu não vou mentir não, no começo eu fiz uma força danada para a gente não ir para o Piauí. Falei, será? Piauí e tal. Fiz uma lista de prós e contras, e chegou uma hora e falou, ó, eu vou sim indo ou não? Eu falei, não, está decidido, nós vamos. Ela decidiu. Então nós fomos, né, em São Paulo, como a Laura falou, eu tenho um trabalho de pesquisa sobre o samba, né, o sudeste, o samba que a grande mídia conhece. Eu digo isso porque existem vários tipos de linguagem de samba, como o pessoal que está aqui, que é o samba de Cubu. E chegando aqui no Piauí, lá em Floresta, comecei a dar continuidade aos meus projetos no sudeste, né? Tinha livros sobre samba, entrevistando sambistas. E aí um dia assim, eu olhei para fora assim, da casa que a gente estava, tinha uma sequinha assim, o terreiro, subindo aquela fumacinha, né? O calor. E rapaz, que covardia que eu estou fazendo? Estou morando aqui, não estou aproveitando nada, né? Aí conversei com ela, a gente começou a conversar com as pessoas de Floresta mesmo. E um dia na casa de uma tia dela, chamada Tia Ana, que é uma grande matriarca da leseira de Floresta, né? Ela começou a cantar uma leseira com a prima dela. Ela cantou assim, eu sou muito ligado em música, principalmente popular. Eu falei, que isso, Francisco? Leseira. Mas como assim leseira? Uma leseira. Aí eu não entendi, né? Mas, enfim, eu não entendi, mas naquele momento eu estava sendo batizado, né? Num reputo, porque o terreiro da Tia Ana recebeu grandes rodas de leseira. Enfim, esse foi o motivo que nós viemos para o Piauí, né, durante a pandemia. Então, o tempo da pandemia, nós ficamos, depois disso, né, eu fiquei sabendo que era leseira, a gente foi atrás de mestres e mestras em Floresta,
Lá tem muito cantador de liseira, muito cantadeira, inclusive hoje tem 2 mestres que são patrimônio vivo, né, certificados pelo governo do estado, o mestre Gabiru e o mestre Ferreira. Conversamos com muita gente. De Floresta nós fomos para Costaneira, falar com a dona Rita. De Costaneira, a dona Rita apontou Seu Pedim, 1 quilômetro atrás da serra. Costaneira também quilômetro. De atrás da serra do Costaneira, nós fomos na casa desse senhor aqui, ó, mestre Raimundão da Mutamba. Né? Ele falou, não, vocês têm que conhecer e tal. Não, vamos lá. E eu até gostaria de pedir para a Francisca contar como é que a gente chegou a primeira vez lá na Mutamba. Porque a gente foi no rumo, né? A gente não conhecia ninguém, né? E foi assim um lugar, nessa primeira oportunidade, né? Com mais dificuldade que a gente encontrou, porque a gente não sabia o caminho. Foi o primeiro momento assim que a gente se deparou no mato sem cachorro, né? Como a gente não conhecia onde era a casa do seu Raimundão, a gente foi no rumo, só que teríamos que voltar até o sol se pôr, porque precisávamos de luz, porque não sabíamos o caminho e também estávamos no meio do mato até chegar na casa do seu Raimundão. E aí foi bem complicado, porque chegamos lá, nos perdemos, chegamos lá já era 4 horas, né, seu Raimundão? E aí a gente tinha pouco tempo para conversar com ele e voltar ainda com luz, claro, do dia, só que deu tudo errado. Na volta nós nos perdemos, estava acabando a gasolina da moto, nós fazíamos isso de modo independente, nós 3, o Eduardo, eu e meu filho, nós colocávamos ele no meio da moto e íamos atrás. Quando diziam que tinha uma mestra e uma mestra, nós íamos atrás e chegávamos assim. E esse dia não foi diferente, esse dia foi o único dia que o Raulzinho não foi, porque eu sabia que era distante e que teríamos que enfrentar desafios. Não sabia que era tanto, né, seu Raimundo? E aí, na volta nos perdemos, a gasolina estava acabando da moto, eu estava desesperada, porque não levei nem um fósforozinho para fazer uma fogueira no meio do mato. E aí, por fim, a gente estava indo, chegamos num momento que eu estava realmente desesperada, e nós ouvimos vozes de adolescentes jogando futebol. Nós não tínhamos a visão do campo de futebol do campinho, mas ouvíamos. Daí eu parei na moto, num lugar qualquer, quando estava mais próximo do som, parei a moto, deixei ali, subi um morrinho, subi num poste de luz e gritei: Santa Cruz fica para que lado? Direita ou esquerda? E eles gritaram: direita! E aí foi assim que a gente chegou em casa, sem salvos. Essa é a história, né, seu Raimundo? Mas foi maravilhoso quando chegamos lá, que ouvimos o seu Raimundo falar primeira cantiga de leseira. Olhei para o Eduardo e falei: nossa, valeu muito a pena, mas muito a pena. Faria tudo de novo para vir aqui e conversar com o seu Raimundo. E aí, assim, eu gosto de frisar, a gente, né, teve esses desafios porque nós não conhecíamos, né? O quilombo Mundão é um quilombo de fácil acesso, só que a gente foi mesmo com a cara e com a coragem, né? Tipo, lá tem várias pontes de acesso e a gente chegou aquele rio lá, era o Rio Itanim, né? E aí tinha ponte, só que a gente estava tão perdido que teve que andar, né? Era raso, né? A gente atravessou com moto, né? No meio do rio, mas enfim. E era uma moto, como se diga, CG 125, uma franzinha, né? 2006, que dava no couro. E aí, com esses desafios, ela pensando em 11, não sei o que, fazer fogueira. E eu só aqui, ó, né, eu ia na garupa, não sei pilotar, quem pilota é ela, e pilota muito bem. E aí, engraçado também que chegava lá, o pessoal, e a mulher que pilota, mas esse cabo é frouxo, né? Eu vi mais de uma vez isso aí. E quando eu ouvia, ficava no pensamento do povo. Mas ela pilota muito bem. E aí ela pensando em onça e tal, né? E na minha cabeça só as antigas do seu Raimundão aqui na minha cabeça, viajando aqui. E ela falando de onça, eu pisando na flor, só viajando. Para vocês terem uma ideia, foi tão, o contato que a gente teve com o Raimundão foi tão intenso, que eu cheguei em casa assim, e até então não tinha livro. A gente estava entrevistando pessoas de Lezeira, de samba, de São Gonçalo, tudo no interior, né? O interior é muito rico, culturalmente falando. E nesse dia eu cheguei assim, estava tudo na minha cabeça, já
escrevi páginas e páginas e tal. E aí o livro nasceu ali, da visita a Mutamba, para vocês verem a força que esse lugar tem. Inclusive, se um dia vocês puderem andar na região de Picos, visitem o Quilombo Mutamba. E o livro nascia ali. E o nosso relacionamento com o mestre Ramidon é muito legal, porque isso foi em dezembro de 2020, esse primeiro encontro. E no ano seguinte saiu o primeiro edital da Lei do Patrimônio Vivo do Piauí, que é uma lei que visa prestigiar mestres e mestras, né, de saberes tradicionais, né, de culturas centradas na oralidade. E aí nós inscrevemos com muita dificuldade, seu Ramidon, porque o primeiro ano ele mesmo não podia, tinha que ser uma empresa, uma corporativa. Conversamos com pessoas, articulamos e inscrevemos ele. Hoje, no Piauí, nós estamos, eu acho que no 4º ano dessa lei, né? E hoje o Piauí tem 7 mestres e mestras de lezeira, mas o primeiro foi o seu Ramidon da Mutamba. Então, gostaria de uma salva de palmas para esse mestre. Por favor, mestre. Levante, por favor. Fica de pé, mestre. Ramidon da Mutamba. Pois é. Mas a lezeira, ela existe no Quilombo Mutamba, existe no Quilombo Costaneiro. Pode sentar, mestre. Assim, de forma ativa hoje, né? Porque a gente mapeou, segundo assim, não, mas onde tinha? Por exemplo, o relato deles aqui é que existia no Sobrado Grande, em Picos. Sobrado Grande é um lugar que já nem existe mais, mas existia. Então, assim, no mapeamento de lugares onde existiam a lezeira, a gente chegou, assim, nos 70. Mas, assim, que está em atividade hoje, né? Que tem pessoas praticando, a gente chega, assim, mais ou menos a uma dezena. E os mais ativos são o Quilombo Mutamba, Floresta do Piauí, né, que é a terra natal da Francisca, lezeira do Quilombo Atrás da Serra, em Santa Cruz, lezeira do Quilombo Costaneiro, em Paquetá, lezeira da comunidade Tombador, em Tainópolis, e lezeira da comunidade Boa Vista de Picos, né, que o Ben e o Lorimar estão aqui representando. Então é interessante porque cada uma dessas localidades, a lezeira ela tem uma característica, ela é a mesma, as cantigas são as mesmas, pessoas que nunca se conheceram, cantam as mesmas coisas. Isso é muito interessante, né? Eu acho que isso é o próprio conceito de patrimônio cultural, né? As pessoas que nunca se viram cantam as mesmas coisas, dançam do mesmo jeito, se entendem, né, na dança. Mas cada localidade tem a sua característica. Então, em Floresta, a gente tem a dança de bar, que é uma dança diferente. Eles já dançam a dança trocada, que é uma engrenagem que funciona assim com uma perfeição que parece que... Parece não, foi Deus que fez mesmo. Vocês vão ver daqui a pouquinho eles fazendo tudo isso que a gente está relatando, né? Em Itainópolis tem a dança batida, que parece assim um forró de serra. Enfim, cada local tem a sua característica e a sua narrativa também de origem. O Quilombo Mutamba é centradamente negros e negras, né? Em Floresta tem negros e negras, tem mestiços e tem descendentes de indígenas e também brancos pobres, né? Costaneira é negros, mas também a matriarca do Quilombo, ela é bisneta de indígena. Porque na região, eu acho que os que estão aqui presentes, o Veinho, por exemplo, o bisavô do Veinho de Vicente, você sabe o nome dele, velho? O pai não. Ele tem aquela história do indígena ou a indígena pega na chapada a dente de cachorro. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Lá na região tem muitas famílias que contam esse relato, né? É o caso, por exemplo, da trisavó dela, né? Mãe da bisavó dela, Firmina, que era dançadeira de lezeira, era uma indígena, e as pessoas falam que era uma cabocla, né? Indígena lá eles falam cabocla. Cabocla pega na chapada dente de cachorro. Porque o indígena, né? Estava até conversando com o professor Solimar, grande pensador, né, do movimento quilombola, do Piauí, lá de Teresina, e ele falou, né, que existe hoje uma corrente que combate essa ideia do genocídio indígena. A gente pensa que não existe indígena, né? Na verdade, assim, eles foram se dispersando, né,
E assim, o que não ficou foram povos, né, aldeias, vamos dizer assim, né, comunidades indígenas, mas eles permaneceram na sociedade, né? E lá, a forma de inserção deles na sociedade era essa. Não, eles foram pegos na chapada a dente de cachorro. Eles passavam a pertencer à comunidade. Então, existe essa narrativa e também muitos mestiços. Então, a Liseira em si, ela é quilombola, ela também é indígena, ela é afro-indígena, porque ela não tem instrumento musical. Né? Existe até uma localidade, no Quilombo Costaneira, que eles inseriam o tambor justamente para dar essa pegada com uma comunicação mais afro, né? Mas a Liseira em si, nas outras localidades, não tem instrumento. E o que marca o tempo rítmico é a pisada, né? E essa característica, ela é muito indígena, né? Se você pega as danças indígenas, a pisada está ali. Então a gente fica imaginando como é que foi gestada essa dança, né? A gente faz um exercício de reflexão, né? Porque isso vem do século XIX, comprovadamente, né? A bisavó dela. Eu falo isso porque, assim, em termos de dados concretos, é difícil a gente ter, né? Mas a bisavó dela, que era filha de indígena, nascida em 1884, né? Ela não inventou a liseira, então já vinha de antes, né? Analisando os versos que eles cantam, a gente chega no ano de 1859, documentado em livro. Não que fosse um verso da liseira, mas o verso que eles cantam já tem livro de 1859. Então, assim, é uma cultura, a gente pensa naquele caldeirão cultural lá, né, do século XIX, né, a escravatura ainda existia, né, os indígenas viviam assim, soltos, né, os retirantes, né, que eram os mestiços e os brancos pobres, tinham liberdade, mas o Fontes Ibiabina, que é um escritor, né, de Bicos, que morou muitos anos aqui em Parnaíba, ele usa a expressão que eles tinham liberdade, mas eles eram escravos da fome, né? O próprio bisavô dela, que fundou a Floresta do Piauí, a história é que ele andou mais de um mês, né, vindo do Ceará, buscando uma terra que chovesse, e lá, acho que uns 3 ou 6 anos que não chovia. E aí ele fundou a Carnaibinha, que se tornou Floresta. Mas imagina uma viagem no sol, né? Sem dinheiro. Eles eram livres, mas eles eram escravos da fome. Então, basicamente, né, a origem da liseira é daquele povo do sertão que, com gosto de gás, né, encarou aquela realidade, né, aquela chapada, brocando, limpando, né, velho? E fazendo moradia, e aquilo ali era mata virgem, né? Então, basicamente, desse caldeirão cultural nasce a liseira. E a liseira lá na região onde eles moram, na região sudeste, na região de Picos, Oeiras também, ela brota em todo lugar, é impressionante. Eu estou falando da liseira, mas ainda não falei o que é, porque vocês vão ver. É uma dança de roda, notadamente praticada por adultos. Hoje a gente põe criança, né? O pessoal põe criança para aprender, mas de primeiro, né, não tinha conversa. Por que eu falo de adultos? Porque tem dança de roda, né, conhecida de criança, né? Essa é uma dança de roda de adultos, né, praticada pelo menos desde o século XIX, com características na poética, tem muitas características da poesia afro-brasileira. E também na dança, como eu falei, tem essa coisa da pisada indígena. Por isso que pode ser considerada afro-indígena. E são os povos que mais sofreram, né, na construção desse Brasil, né? E, bom, eu estou falando sobre a liseira e tal, mas eu esqueci até de falar, Laura. Inclusive, eu gostaria de agradecer a Laura, né, que possibilitou tudo isso. O produtor cultural, uma produtora cultural, em si é um realizador de sonhos, e a Laura é uma realizadora de sonhos. O Quilombo Mutamba, o Quilombo Volta, a maior parte dessas pessoas ainda não tinham ido a uma praia, não tinham visto
o litoral aqui do Piauí é longe. O mais próximo é Fortaleza, né? O Antônio já foi, né? Acho que o Lorimar também, né? Então, assim, possibilitou, né, essa vivência para eles. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou ontem, né, na praia, e o seu Raimundão é danado. Porque a leseira, os versos da leseira, a maioria são ancestrais, vêm da tradição oral e tal. Mas o seu Raimundão também cria, não assim de repente algum ou outro ele se apega, mas assim ele vai trabalhando na roça, né? E tal, e vem aqui, cai no sentido ali, pá, já faz uma. Ele já olhou aquele mar assim. Aí ele fez assim, ó, mas o mar é tão bonito, tão lindo de se olhar. Tem uma praia bonita para a gente ir brincar. Já fez um ato ali. Então, assim, é uma emoção muito grande. Hoje a gente teve uma atividade aqui com eles, né? Eles vieram ensinar um grupo de dança, né? O pessoal de dança aqui, de Paranaíba. E quando eles começaram a rodar assim, eu fiquei muito emocionado, chorei, porque a gente não imaginava, né? A gente começou assim, aleatoriamente. Vamos lá, vamos fazer entrevista e tal. Aí fomos fazendo texto e tal. E quando a gente viu, a gente estava com um livro, né? E com essas pessoas, né, ao nosso lado. E aí a Laura convidou para vir aqui, para fazer o lançamento. Então, assim, aquela sensação de que assim, a gente foi longe demais. Inclusive, é a primeira vez que um grupo de leseira se apresenta no litoral, seja qual ele for, não é verdade? É a primeira vez, porque é uma expressão cultural do sertão, do Piauí. Aliás, no livro a gente tem a ousadia de afirmar que é a expressão cultural piauiense mais característica. Por quê? Por exemplo, aqui tem muito boi, né? Tem o reizado, mas o boi e o reizado, de forma geral, eles também tem no Nordeste, né, em outros estados. A dança de São Gonçalo, que tem muito, né? Aqui tem, ó. Não, lá na região tem demais, porque o povo faz promessa, se apega com São Gonçalo e ele, né, cumpre com a parte deles, aí elas têm que. Inclusive elas são trocadeira de São Gonçalo, Dona Dominga também, né? Dona Moringa, pois é. Então, mas a dança de São Gonçalo tem, mas tem também em São Paulo, é nível nacional. Né? O risado do boi é nordestino, a cantoria de viola é nordestina, a vaquejada é nordestina, os benditos, né, aquelas rezas, é nordestino. A leseira é piauiense. Né? E aí eu e a Francisca entramos com um pedido junto ao Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, para que a leseira seja considerada patrimônio cultural brasileiro. Esse processo está em andamento e a gente torce para que isso aconteça. Aproveitar aqui, quando o livro já estava bem avançado, inclusive em 2022, antes desse livro ser publicado, a gente inscreveu ele no prêmio Silvio Romero, que é um prêmio que no âmbito de cultura popular é o mais conceituado do Brasil, ele é de nível nacional. E nós fizemos sem ajuda de instituição, né, academia, universidade nenhuma, e inscrevemos e ele foi contemplado como primeira menção honrosa, né? Isso fosse equivalente ao terceiro lugar. E concorrendo, né, com teses da USP, FESP, e a gente, só na raça mesmo, vamos falar que a base desse livro são os relatos orais desses mestres aqui, né? Dessas pessoas que estão aqui. Então o livro tem muita verdade, porque a gente não inventou nada. Tudo que a gente colocou ali, a gente aprendeu com eles. E eu queria aproveitar, chamar aqui o Zé Dantas, que é produtor musical e sonoplasta. Vem aqui, Zé Dantas, por favor. Está com o celular na mão? Sim. Eu vou apresentar rapidamente. O Zé Dantas ele, para vocês terem uma ideia, é produtor, ele que lançou a Maria da Inglaterra, né, uma artista muito conhecida aqui no Piauí, né? Ele produziu todos os discos dela, o DVD, fez tudo por ela em vida. E numa visita, a gente estava lá em Floresta, ele estava lá com um amigo dele, o amigo nosso, Roberto Saboia, que todo mundo conhece aqui. Vamos aí e tal, não venham e tal.
preparou o almoço lá para ele. E aí a gente mostrou para ele, tinha uma apostila já do que seria o livro. Ele ficou alucinado, rapaz, eu não acredito, isso aqui já é o roteiro e tal. Conclusão, a gente gravou a leseira nos terreiros onde ela acontece, 6 terreiros. Terreiro que eu digo é chão de terra batida, né? Porque a leseira é uma dança que acontece ao ar livre no terreiro, de preferência descalço, né? Então são eles, a gente gravou em Floresta do Piauí, Quilombo Mutamba, comunidade Boa Vista, dos Borges, de Bicos, comunidade Tombador de Tainópolis, tudo da região sudeste. Quilombo atrás da Serra de Santa Cruz do Piauí, tem mais um, e Quilombo Costaneira, em Paquetá. E aí ele vai contar como é que foi isso daí. Zé Dantas, José Dantas Tinhorão. Tinhorão é pelo rigor que eu tenho no ouvido. Eu sou crítico demais. Bom, muita gente aqui já me conhece em Parnaíba, e inclusive os técnicos de som aqui do SESC já são fregueses de cursos que eu já ministrei aqui no SESC de Parnaíba. E exatamente estava ministrando curso na região sul do Piauí com a Margarete Leite, que faz fotografia, e o Roberto Saboia, de iluminação. E a gente passou, né, lá em Floresta, foi onde eu conheci o Eduardo Pontin, que estava com o boneco do livro pronto na mão. E estava muito empolgado. Oi? Sim, e a Francisca, claro, estava lá, né, todo mundo. E na hora que eu vi o Eduardo empolgado com aquele livro na mão, eu disse, bom, isso aqui já é o roteiro pronto para a gente fazer a trilha sonora. Aí eu pedi permissão aos dois que a gente fizesse o trabalho juntos. Ou seja, eu iria dar voz ao livro. Como dar voz ao livro? Gravando o pessoal da leseira lá na localidade onde eles dançam na leseira. Essa que é a ideia, né? Essa que era a ideia original. E então, como fazer isso? Aí eu propus ao CIEC, né? Fiz o projeto para o CIEC, e o CIEC aprovou, né, daquele jeito, né? 30%, mas a gente entrega 70% do projeto pronto. E aí, com esse dinheiro que eles aprovaram, aí a gente caiu no campo, né? Eu e o Eduardo, o Roberto Saboia, a gente foi gravar nos terreiros. Fomos em todas as comunidades gravar, coloquei o equipamento, eu fui com um estúdio itinerante, levei o equipamento que correspondendo a um estúdio, botei microfones de lapela, sem fio, no pessoal, para eles cantarem e rodarem sem se emaranhar nos fios, e eles dançando, e eu percebi que eu precisava de ritmo, né? Eles só cantavam e não tinha ritmo, o ritmo era o pé. Então botei microfone nos pés para poder captar a pisada. E aí o protagonismo dessa dança é a pisada, né? E aí fizemos o trabalho, depois masterizamos, mixamos, e aí a ideia inicial era fazer CD, né? Porque tinha que acompanhar uma mídia, o livro. Mas o CD já no final da vida dele, né? Não tem mais CD, ninguém mais usa, né? A gente resolveu acompanhar a tecnologia, fazendo o quê? Criando QR Codes, links e hospedando na plataforma digital. Então a gente faz assim, você está lendo o livro e em determinado ponto você vai ver que tem QR Codes, né, no livro, naqueles versos. Então o que você faz? Você pega o celular, desbloqueia e vai no aplicativo, né, do QR Code aqui, e aí já vai começar a tocar aqui. Botar o som mais alto. Cadê o som? Ixi, alto. Então, essa aqui, se eu não me engano, é mutanda. É mutanda.
Então, todo o livro está cheio, está permeado com esses QR codes que vão norteando a pessoa que está lendo, para a pessoa ouvir, né? Vai ilustrando pelo áudio as pessoas cantando, né? Isso é uma coisa que eu acho, que eu considero maravilhosa, porque você tem uma noção do que é a música, né? Não só o verso, né, que está escrito, mas você tem uma noção melhor do que eles estão fazendo. Vou falar dos álbuns, né? São álbuns, hein? Não, só para falar dos álbuns, que são 6 álbuns. Né? Não, isso aí tu fala, porque são os álbuns que o Pontinho, foi ele que selecionou em São Paulo. Eu só fiz gravar, editar, masterizar, e aí mandei para ele em São Paulo. Ele fez todo esse processo de selecionar as músicas que a gente gravou muita coisa. Então eu vou passar para ele dizer o que tem aqui em termos de áudio, viu? Obrigado. Era só para falar mesmo que assim, é um livro que é acompanhado de 6 álbuns digitais, né? Lezeira de Floresta, aí você tem um QR Code que é o término do livro, e você escuta a playlist com todas as lezeiras. Aí tem lezeira do quilombo do Tamba, você vem aqui ao término do livro, você põe aqui o QR Code e escuta, né? São 12 faixas, 14 faixas. Quando ele faz pip, é porque ele captou. Ó, a mutamba aqui. Play, reproduzir. Então é muito bom, é uma riqueza sonora. Isso vai ficar por muito tempo, porque a internet é um advento que não tem nem como a gente prever o fim disso. E é o futuro, né? Você pode também fotografar o verso, mandar para uma pessoa que está no outro lado do mundo, do planeta, e mandar o áudio, o link do áudio também. Aí diz, olha aí, uma pessoa que nasceu no interior, que é de lá da região ou não, que se identifica com esse tipo de cultura, né, que é a cultura popular, e você pode enviar isso para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Eu acho isso muito bom. Eu só queria falar aqui que na Lezeira as mulheres são protagonistas também, tá? Aqui temos 2 que não só respondem a cantiga, mas elas também falam versos, né? A gente sabe que o espaço feminino é bem disputado, né? Que os homens não deixam muito aí, mas na Lezeira não, nós temos 2. E em Tainópolis, no município de Tainópolis, as mulheres fazem mesmo a lezeira acontecer. Elas que puxam a lezeira, elas que fazem acontecer, elas que falam versos, elas que fazem tudo lá. Então, assim, eu acho que temos que falar da mulher nesse espaço, né? E deixar claro que nós mulheres, temos mesmo que estar presente e fazer acontecer. Obrigada, meninas. Pois é. Então, para encerrar, Laura, eu gostaria de chamar o seu Raimundo Dona Mutamba e a Dona Dominga para falarem um pouco da lezeira aqui. Por favor, gente. Dá um lugar aqui para ele. Ah, é? Acho que é melhor esse jeito. Pode vir. Você tem mais. Boa noite, senhores e senhoras, todos que estão presentes aqui, né? O meu nome é Raimundo, conhecido por Raimundão da Mutamba,
quilombos da Mutamba, né? Sou quilombola lá da Mutamba, né? E sou mestre de lezeira, sou fã da lezeira, né? E é como ele falou aqui, eu sempre brincava, desde pequeno, a lezeira, né? Até quando nós era pequenos, que nós lá no terreiro lá da nossa casa, da casa do nosso pai, aí quando era de noite, nós juntávamos assim, umas meninadas e nós ficávamos fazendo zoada, né? Aí o nosso pai dizia, menino, não deixa esse movimento de mão, aí só faz zoada. Aí às vezes tinha gente fora, a minha mãe mesmo dizia, deixa o bichinho brincar, tá, é brincadeira do menino dele. O menino tem que entender, assim mesmo, cantando, né, o que ele sabe, né? E daí eu ia brincando, às vezes, todos os domingos, às vezes assim, quando a gente ia para uma casa, né? Eu tinha uma vez um dia santo, eu ia para uma casa, às vezes, era brincadeira que eu inventava, né? Daí foi crescendo e nunca deixei este assunto, né? Esse tipo de brincadeira, né? E aí, quando a gente cresceu e tudo, aí aqueles mais maiores, aquelas pessoas mais maiores, e aí, não, vai cantar lezeira lá em casa, aquele rapaz, moço, vai cantar lezeira lá em casa. Rapaz, vou cantar, quando a gente está fazendo usada nas casas, não botava nem fé no negócio de lezeira, né? Não, vai, eu vou, tá bom. A gente cantava aquele dia aí, aquela noite a gente ia brincar, né? E aí a gente brincava, cantava aquela lezeira, né? Até um pedaço da noite que a gente cansava de parar. Né? Mas eu não, mesmo, para mim lezeira não essas coisas de vantagem. Já hoje eu estou entendendo, sabendo o que é a lezeira, né? Que é um patrimônio de grande valor, né? É uma cultura de grande valor, né? Mas eu não botava nunca fé na lezeira. E aí, comecei, o seu Eduardo aqui falou, eu estava lá em casa, tinha chegado da roça, cansado, trabalhando na indústria, na foice, no machado, lá a gente trabalha. Aí cheguei enfadado, estava deitado, até no meio da casa, assim, no chão, a casa lá da gente é de caca, de barro, assim, estava deitado no chão. Aí a nossa mulher estava assim, na varanda assim, e uma cunhada minha, quando eles dois chegaram, aí eu deram boa tarde. Aí ela respondeu, aí disse, aqui é a casa do seu Raimundo. Aí eu disse, se ele está aqui, ela disse, está. Aí ela me chamou, levantei, aí vim. Saí fora e falei com ele. Aí eu fiquei até assombrado, fiquei até com medo, oxe. Esse homem aqui que eu nunca, esse homem, essa mulher aqui, nunca veio na minha casa, eu nem conheço mesmo, aí, meu Deus do céu, o que está comigo mesmo? Aí eu passei e falei com ele lá, e aí ele tratou o assunto para mim. Né? Aí quando ele tratou o assunto para mim, que tinha sido lá a Dona Rita, Naldinho, seu Pedrinho, que tinha me informado, né? Aí eu criei uma não é gente que queira fazer mal, procurando aí, né? Porque hoje em dia, quando chega uma pessoa assim, procurando a gente já fica com medo, né? Você quer imaginar, mas quando ele falou que tinha sido Dona Rita, e Naldinho, seu Pedrinho, que tinha me informado, que eu cantava lezeira, aí eu estava. Aí assim, tem correção lá. Aí ele foi e falou para mim, senhor Armando, o senhor pode cantar uma roda de lezeira para mim? Um verso de lezeira? Eu disse, posso. Né? Aí fui para trás de um pauzinho, tem lá em casa, um pauzinho. Eu disse,
Se o problema for esse, isso aí não interrompe não. Aí o meu pai para ver que eu sou tão fã da brincadeira que não tenho cerimônia nem tenho de cantar o verso de lezeira, de cantar lezeira. Eu não tenho cerimônia, não canto. Eu sou fã da lezeira. Eu canto porque gosto, eu brinco porque gosto da lezeira. Né? Eu sou artista mesmo da lezeira, eu sou mestre de lezeira. Né? Porque eu gosto, eu amo lezeira. E daí, e muita gente, já na Semana Santa mesmo, lá em casa, na minha casa, todo dia grande tinha lezeira. Todo dia grande. E a gente entrava 7 da noite, ia 12, 1 da madrugada cantando. Tinha vezes que eu cantava, agora era com outros ajudando, né? Porque uma pessoa só não aguenta passar a noite toda cantando, né? Mas tinha, às vezes, tinha gente que não entende da lezeira, sabia que sabe da lezeira, também, às vezes, cantando aí me ajudava, né? Tinha vezes que a gente ia até 4 horas da madrugada, brincando com lezeira. Tá? E lá na nossa região, que é na comunidade Mutamba, lá a gente tem lá, os ativos do lugar, Jacaré, Pereiro, né? Salgado Grande, Batateira, né? Todo canto lá o pessoal já sabe, né? E na Semana Santa, na casa de reunião, vai ter lezeira. Quando eu não falo lezeira, ele já me orienta. Aqui fica me perguntando. Aí eu já tenho mesmo, a preguiça, eu já tenho preguiça de cantar. Não, pai, não sei se eu vou cantar lezeira, não. Já está me descascando para não cantar lezeira, porque é muito puxado, né? Mas aí eu estou ansioso para ir cantar a lezeira. Eu digo para ele, nem está não mais, mas estou ansioso, fico ansioso para ir cantar. Acho bom quando a pessoa me chama para me cantar a lezeira na casa dele. Porque ali a gente passa a noite todinha e aquele multidão de gente, né? Dançando, cantando, ajudando eu a cantar. Né? É aquela alegria, né? Na lezeira. É assim. E é isso mesmo. E meu muito obrigado. Tá? Boa noite a todos e a todas. Eu sou Dominga, eu sou do Quilombo Mutamba, que sou da lezeira. Onde lá a gente tem diversas culturas, lá a gente tem a lezeira, a gente tem o São Gonçalo, a gente tem várias culturas lá. Lá onde a gente mora é um quilombo ainda bem conhecido mesmo, bem pobre. As casas lá onde a gente mora é casinhas lá de pau-a-pique, mas mesmo assim a gente é feliz com a nossa cultura. Porque a nossa cultura, quando a gente nasce, a gente já traz no sangue, né? Porque lezeira, quando eu nasci, ninguém me ensinou a dançar lezeira. Quando eu fui crescendo, eu já fui vendo, né? E já evoluí para dançar, e ele me tirou, então eu era muito pequena, né? Eu digo, mas um dia eu vou crescer, e é isso que eu vou fazer. E eu cresci, e hoje a gente está na lezeira, e lá no nosso quilombo, a gente sempre se reúne, a gente sempre faz a lezeira, né? É tudo que a gente vai fazer, a gente envolve um pouquinho da lezeira. Por exemplo, lá a gente tem um festejo, que a gente se festeja de São Raimundo não nada. Mas a gente faz o nosso festejo, depois do nosso festejo a gente convida. Vamos fazer as rodas de lezeira? E aí nós estamos aí, fazendo a lezeira, né? Faz o São Gonçalo. E eu quero dizer a vocês que isso para a gente é muito importante. Porque é uma coisa que vem dos nossos antepassados, que a gente vem passando de geração em geração. Para a gente não ver a nossa cultura apagar, a nossa cultura cair. Então isso vem se passando de geração em geração. Aí nós temos como mestre lá o seu Raimundão. Aonde lá todas as lezeiras que a gente vai, a gente convida. O seu Raimundão vai ter uma lezeira, a gente quer você lá. E aí a gente está lá, viu, fazendo a lezeira acontecer. E aí as crianças já vão crescendo vendo, e
a gente já vai envolvendo lá no nosso quilombo, já também, já dançando a lezinha. E é isso, gente, viu? E meu muito obrigado e uma boa noite. Então a gente está muito feliz com a realização do livro. A gente vê que não era essa a ideia inicial, era apenas fazer o registro. Eu filmei tudo isso que nós estamos falando aqui, foi filmado, o material está inédito. Mas quando nasceu a sementinha do livro, a gente teve um gás a mais com a entrada do Dantas. Então a gente sente que é um dever realizado. E o livro está aí, para mim é uma alegria imensa saber que a Lezeira vai deixar de ficar só ali no Sudeste e ganhar outros espaços. É isso, obrigada. O nome do livro é Vão Vadiar nessa Lezeira. Então vamos vadiar lá com o povo aqui, tá bom? Muito obrigado.